Eu não falo a sua língua, mas eu entendo você. Vê se me entende, vê se me entende. Na minha vida tão só. Nossa entrevistada de hoje é uma das atrações confirmadas do Hotspot, um grande festival de incentivo a talentos criativos. Ela já lançou 2 discos com releituras de nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, tem parcerias com nomes como Daniela Mercury e Gabriel Povas. Ela é Thaís Nader. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, ouvintes, aí a galera do trânsito. Enfim, tudo ótimo. Quer dizer, eu tava falando aqui pra ele, pro Renato, que eu não sei se eu queria falar depois de tanta notícia ruim, não, mas por aqui, mas a tudo ideia é exatamente ótimo. essa, trazer coisa boa, que é a sua música, o seu trabalho. Vamos nessa, tô aqui pra isso. Pois é, tem um sujeito aqui que eu me lembro vagamente, um tal de... ele era conhecido vulgarmente como o Sheik do Sertão, não vou falar o nome dele, mas ele está comentando aqui pelo Twitter, manda beijo com vários ossos para essa linda. Eu suponho que seja você, não é meu caso. Bom, então, vamos seguir aqui esse papo com a Thaís Nader, ela que vai se apresentar no Hotspot, e vamos começar do zero. Quando foi que você percebeu que essa história de seguir ali para veterinária não era exatamente o que você tinha que fazer da vida? Como é que foi isso aí? Eu sempre fui meio dividida. Meu pai é um colecionador de discos, não tá me ouvindo porque não mora aqui em Salvador, se não estaria me ouvindo. Ele sempre ouviu de tudo lá em casa, assim, desde Egberto Gismonti a Banda Reflexos, tinha de tudo lá em casa. Não sei se vocês lembram de Banda Reflexos. Claro. Reflexo, eu lembro, sim. E, enfim, e aí eu sempre ouvi tudo, e minha mãe também é de Santa Amaro, que é um lugar que respira muito música, né? Mas eu sou filha de médicos, os dois são médicos. Então, eu também sempre fui apaixonada por animais, e os meus colegas, se algum estiver me assistindo, me ouvindo agora, algum dos meus colegas de veterinária, sabem que eu adorava o que eu fazia. Eu era louca por cavalo e tal. E sempre fiquei dividida. Até que eu comecei a compor no meio da faculdade, assim. Eu já escrevia, mas eu conheci uma pessoa chamada Fabinho O'Brien, que é compositor, foi gravado por Ivete, várias músicas, é um talento. E ele começou a me cutucar, assim, sabe? Você tem talento e tal. Me deu um violão, me deu um gravador, me ajudou muito. E aí eu comecei a compor com ele, depois eu comecei a compor sozinha também. E aí foi, aí eu me formei. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com cavalos e aí eu tive uma hérnia de disco. A história é essa, contando a história correta da onda. Tive uma hérnia de disco, eu tinha 23 anos e tipo, por que eu tô tendo uma hérnia de disco com 23 anos? E aí ao fazer RPG, eu comecei a repensar minha vida toda e falei, velho, eu vou dar um tempinho e tentar cantar, que eu acho que eu quero isso da minha vida, mas não tenho coragem. E aí eu vendi... Não, aí tudo bem. Aí eu comecei a cantar no Iguatemi, né? Isso foi em 2003. Comecei a cantar no shopping Iguatemi. Aí depois eu tava fazendo barzinho, que era o Estudo, que já fechou aqui em Salvador. E fiz o festival de artistas de rua. Fiz várias coisinhas assim. E aí conheci uma pessoa, Clarice Abujan, que falou... Você tem muito talento nas suas composições. Você canta muito legal suas músicas. Eu gosto. Por que você não vai para São Paulo desenvolver isso? E lá vai a Via Crucis. Que no caso eu aqui não tinha espaço para fazer um show só autoral. E aí eu fui para lá, morar em São Paulo, na casa de Clarice, que me deu uma força, e comecei a cantar minhas músicas lá. E aí até que teve um momento que eu precisava ter um disco e voltei para Salvador para gravar o disco para voltar para São Paulo. E aí aconteceu um bocado de coisa na vida pessoal, eu acabei não retornando para morar em São Paulo, que é um lugar muito generoso com artistas, mas ao mesmo tempo muito difícil para baiano. Não, E engraçado, tem alguns caras que vão para lá, né, e até fazem músicas sobre essa dificuldade de adaptação, ou sobre a saudade que sentem. Sempre que conto agora histórias sobre músicos que vão para São Paulo, me lembro de uma banda chamada Vivendo do Ócio, fez uma música chamada Nostalgia, que falava dessa saudade de casa. Mas enfim, você tem 2 discos lançados. Eu estava me lembrando aqui de um cantor que a gente recebeu aqui outro dia, foi o Felipe Cato, ele falando que ele não suporta ouvir os discos dele depois que ele lança, ele fica já querendo pensar no outro. Com você tem essa relação, você lançou 2 discos, quando você ouve os discos, você fica pensando, não quero saber deles, eu quero fazer outra coisa. Como é que é a relação com os seus discos Exatamente hoje? igual a de Felipe, nem todo mundo tem essa relação. Tem gente que fala, você é maluca? Não, eu detesto me ouvir, já tô aqui no outro, já lancei uma música nova, já tô pensando no outro disco todo. E é porque a gente tá em transformação, né? O ser humano, ele tá caminhando pra frente. Então, isso é um registro de alguma coisa da minha vida que com certeza já passou, mas é a minha vida. Então, se você tiver com um disco meu na mão, você tá com Thaís,
com a história de Thaís. Em determinado momento. Nesse determinado momento, que esse daqui foi o quê? 2011, 2012, foi lançado em 2012. Mas essa que tá aqui na rádio já é outra pessoa. Thaís, eu queria voltar um pouquinho aí do que você disse, que eu achei muito curioso essa fala sua, quando você disse, sabia que tinha talento, estava se convencendo disso, até porque as pessoas ao seu redor estavam ali legitimando a cada momento, dizendo você tem talento, mas você falou, tinha talento, mas não tinha coragem. E essa coragem era por quê? O medo de viver da profissão, a pressão aqui do axé e de outras músicas que você tinha, o que essa coragem que não chegava era por quê? Talvez se fosse hoje eu tivesse esses medos que você falou, por conhecer o mercado agora. Mas meus medos não eram esses, não. Meus pais são muito exigentes, os dois. Eu sempre fui criada com bastante exigência. E era aquela coisa, você estuda, você vai, você faz. E eu não tinha estudado, né? E eu tinha uma coisa, assim, que poucas pessoas têm essa relação de insegurança com o músico. Eu tinha essa relação. Quando eu fui para São Paulo, eu tenho um primo talentosíssimo, Leonardo Caribé, filho de Roberto Mendes. Meu primo lá da família de minha mãe, de Santa Mara. E Léo, pô, vou tocar com você, vou montar a banda. E eu não me sentia bem. Mas não é que eu não me sentia bem porque ele não ia fazer legal. É que eu me sentia tão pequenininha perto dele. Aí também CH, que hoje toca com a Amanda Eva, estava em São Paulo na época. Tocou comigo. Várias pessoas bacanas querendo me ajudar, mas eu não me sentia bem. Eu me sentia assim, tipo, eu não vou conseguir desenvolver as minhas músicas, dizer o que eu quero, perto de caras que eu acho tão grandiosos. E aí, que foi a história que eu te contei, que eu fui... Foi uma coisa pensada. Eu vou estudar no Conservatório de Música em São Paulo, que foi o Souza Lima. Porque lá, com certeza, eu vou conhecer pessoas que, assim como eu, acham que precisam ainda estudar muito para conseguir. E foi lá que eu montei essa primeira banda. Todos os estudantes, uma galera só de lá. E foi bem legal. Mas não é porque em Salvador. Porque teve gente que falou, pô, você gravou seu disco com os músicos de São Paulo. Salvador tem tanta gente boa. Tem, mas eu me sentia muito pequena. Não tive essa escola. Entendeu? Eu não... Enfim, é a exigência da minha criação mesmo. Eu me sentia muito pequenininha. Hoje em dia eu já tô me sentindo um pouco melhor, mas eu ainda sei que a gente, quando chega em estúdio, às vezes, assim, o cantor, em geral, é quem não sabe nada. Tem um caso que eu tenho certeza que você já falou milhares de vezes, mas talvez os nossos ouvintes nunca tenham ouvido falar, que é uma história curiosa, que me fez lembrar daqueles casos clássicos do Johnny Cash tocar num presídio, do Edson Gomes ter tocado, e você tocou num complexo. Queria saber como é que foi essa experiência. Foi massa. Foi mais um desses testes de coragem. Foi muito legal. Eu sempre soube, assim, que minha função... Eu sempre me questiono sobre minha função. Não sei se você se questiona. O que é que eu vim fazer aqui nessa vida? Além de ter minha filha, de ter minha família, eu acho que eu escolhi a música com uma função. Eu não sou Chico Buarque, nem sou Caetano Veloso, de ter músicas extremamente profundas e políticas, mas eu sinto fortemente quando vem uma composição para mim. Eu não sento, escrevo pensando o que é que eu vou escrever. Não, ela vem assim parecendo uma psicografia. E por que me vem dessa forma? O que é que alguém quer dizer através de mim? Então eu acho que a minha música tem que ir para o máximo de pessoas possível, porque às vezes não vai tocar sua vida, Renata, não vai tocar sua vida, Patrícia, mas em outro lugar alguém está precisando ouvir aquilo, daquela forma. E aí eu sempre quis fazer show de graça e fazer show na rua, e estou conseguindo agora realizar esse sonho. O Movimento Hotspot é uma tentativa, estou com um projeto dos Coretos, eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim, o movimento, na verdade é o Thaís Nader em movimento, com um hashtagzinho lá na frente. Desde o ano passado, e agora a gente vai continuar no segundo semestre, vamos para o interior também. Quer tocar nos Coretos. Lá na penitenciária tinha esse sentido, eu estou cantando aqui, eu estou me dando para essas pessoas que merecem, assim, por serem seres humanos que estão ali num processo de vida. Agora, não cabe a mim julgar o processo de vida de ninguém. E eu ainda nem consigo julgar direito o meu, que dirá E como foi essa experiência? Como é que foi o retorno desse público bom, especificamente? Mas não foi, porque quando a gente fala complexo penitenciário de Cotia, não foi para os detentos adultos, foi para os menores de idade. Menor infrator. E foi bem legal. Eu conheci o trabalho deles também, de artesanato lá. Depois a diretora foi me mostrar. Tinha também funcionários assistiram o show. Eu ganhei até um presente, ganhei uma bandeja feita por eles. Tive bastante assédio, mas assim, a gente fica até sem saber se o assédio é
é de verdade ou se é porque ninguém vai lá e as pessoas têm uma certa carência. Mas para mim foi muito importante, foi muito interessante. Bom, a gente continua esse papo aqui com Thaís Nader, ela que é uma das atrações do movimento Hotspot, vai contar inclusive sobre o show que ela vai fazer, né, dentro desse movimento Hotspot, que tem outras atrações também convocadas. Mas você está aqui no Band News, segunda edição em frequência baiana. Meu quintal tem um rio que ainda dá pra navegar. É um canal, um desvio, Pantanal, fica ali. 6h30. A Cantora Nausete está em Salvador em meio a uma série de shows até domingo, na Caixa Cultural ali na Carlos Gomes. Ela traz as músicas do novo disco, Meu Quintal, essa música que você ouve aí ao fundo, mas não é a única coisa que você vai ouvir no repertório dela, não. Ela vai fazer uma espécie de apanhado da carreira, o repertório vai bem além. Tem um apanhado de canções que eu gravei ao longo da minha carreira. Acho que só do primeiro disco que eu acabei não colocando, mas depois tem canções de todos os discos. E tem coisas inéditas também que estarão presentes no próximo disco. Eu vou me apresentar com o Mário Manga, tocando guitarra e violoncelo, e o Dante Ozzetti no violão. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de Deve ter gente aqui no estúdio que já gostou, né, da regravação de Paz na Cama, Thaís Nader. É com ela que a gente conversa aqui no Frequência Baiana, ela é uma das atrações do movimento Hotspot. Inusitado, não? Assim, pegar uma música que fez sucesso dentro do universo sertanejo e trazê-la para uma coisa meio pra cima, meio up, e uma pegada levemente rocker. Eu não gosto de rotular as coisas, não gosto que me rotulem, não gosto de rotular. Aceito que me rotulem porque entendo o motivo, mas não gosto muito de rotular as coisas. E essa música eu já estava com um disco fechado e fui fazer um evento para Petrobras ano passado. E aí o cara pediu, velho, bote músicas além das suas músicas, porque é um evento de fim de ano, papapá. E aí eu fiquei pesquisando, bote vários sambas. E samba não é exatamente, assim, a minha identidade, sabe? Minha identidade é mais, assim, um pop rock mesmo. E aí eu lembrei, até como veterinária, eu gosto muito de algumas músicas sertanejas. Eu acho que tem uma letra muito bonita, principalmente antes do sertanejo universitário. Chitãozinho Chororó, Leonardo, eu acho que tem letras de amor lindíssimas. Eu sou suspeita, eu gosto mesmo, acho bacana. Acho que às vezes o arranjo não lhe agrada muito, tal. Mas se você fosse prestar atenção na letra, tem músicas da MPB que falam bem menos de conteúdo. Não, e uma coisa engraçada, né? Porque às vezes a gente só percebe quando uma Maria Bethânia chega e vai gravar É o Amor. Porque é uma música que poderia ser feita por Roberto Carlos, numa boa. Se fosse ele que tivesse gravado, as pessoas respeitariam mais, né? E aí eu fiz isso não pro disco, eu fiz para o show. A releitura, tanto dessa quanto de Queixa. E aí a receptividade foi tão legal. Eu falei, velho, por que não? Vou botar. E aí botei. E, com a minha roupagem, com a minha cara, da forma que eu cantaria a música. Agora a gente estava conversando aqui, desculpa, Thaís, no intervalo dos bastidores, desse seu movimento, desse trabalho que você faz, paralelo, claro, sua carreira aí como artista, como cantora, fazendo esse trabalho de música, de composição, lançando seus trabalhos, seu CD, mas também tem um trabalho muito legal, que é de motivar, de mobilizar a comunidade, extrair dela também o que ela tem de produção cultural. E esse é um trabalho que você está implementando com muita dificuldade, com desafio ainda, buscando patrocínio, mas está indo também, né? Sou eu e Tiago, vou falar o nome a César, que é de César, Tiago Tal, que na verdade quando eu vim com a ideia de fazer o show nos Coretos e chamar sempre um cantor, compositor para cantar comigo, foi dele que veio a ideia, não, vamos mobilizar a comunidade e tudo bem, dentro do Coreto não dá para fazer um palco com vários shows por causa de uma questão técnica. Mas a gente pode chamar artistas que sempre tem, e a própria comunidade às vezes não sabe, para se apresentar na praça. E aí foi uma bela surpresa, eu tenho aprendido muito, porque em geral sou eu e ele mesmo que vamos juntos conhecer os trabalhos. No 2 de julho mesmo, tinha muito mais trabalho do que possibilidade pra gente mostrar a todo mundo. E é um bairro riquíssimo, o 2 de julho. Eu espero voltar várias vezes lá para poder fazer essa troca com eles. Assim, tem grupos maravilhosos no 2 de julho. E a gente fica sem saber. Existe uma desassistência governamental, porque se você for em outros países,
Não é assim, não é porque o povo, de repente, que bacana o trabalho de Camille. Não é. Existe uma estrutura governamental para dar um suporte. Porque se você nascer lá em Santo Amaro mesmo, não precisa ser nem um interior, que Santo Amaro é conhecido como artístico, né? Tem lugares que nem isso. Se você nascer e você for um pintor fantástico como um Picasso, sua mãe e seu pai vão dizer, você é maluco, vai morrer de fome, menino vai trabalhar, para de pintar. Não é assim? Então, se não tiver uma estrutura governamental para estar dando assistência a essas pessoas, não é todo mundo que nasce em Nova York, né? Porque se o cara for pintor, Picasso, nascer em Nova York, tá tudo certo para ele. Mas e se ele nascer lá em, sei lá, em Vanderlei, lá perto de Barreiras? E aí? Vai acabar se perdendo esse talento. Vai acabar se perdendo. E a própria comunidade às vezes não entende, mas quando a gente faz um evento na praça e vai público de outros bairros e aquela pessoa é super respeitada por aquele público, como a gente conseguiu nesses 2 coretos que fizemos ano passado, aí a própria comunidade começa a perceber, o trabalho de fulano é legal. E é por aí que a gente vai. Thaís, conta um pouquinho pra gente então como é que vai ser sua participação no Hotspot. No Hotspot não sou só eu, só tem gente fera. Sou eu, Dão e Velotroz, como os apresentados pelo Movimento Hotspot, como selecionados na categoria de movimentos criativos. E tem também a apresentação do Baiana System no dia da gente, que é no sábado, começa às 17. O meu show é às 17. Eu gostaria que todo mundo estivesse lá às 17 mesmo, que baiano gosta às vezes de atrasar. Eu sou baiana, tô falando mal de mim mesmo. E vai ser rapidinho os shows, porque como são vários shows, vão ser shows pequenos, vão ser pocket shows. E Baiana System, Dão e Velotroz no sábado. E na sexta tem Manuela Rodrigues. Tem mais alguma coisa, Renato? Não sei, só não dá pra saber. Porque né? eu não sou da produção. Então, eu acho que é isso. E Manuela cantou no primeiro coreto com a gente lá no Santo Antônio. E Dão cantou no segundo coreto no 2 de julho. Então fica tudo meio que em casa. E é o que há de melhor, eu acho. Quer dizer, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Tá certo. A gente conversou aqui com a cantora Thaís Nader, ela que é uma das atrações do movimento Hotspot, que contou um pouquinho sobre a carreira. Renato, posso interromper para falar 2 coisas? Mande bala. Eu vou voltar aqui para falar de 2 projetos meus. Um é uma participação no disco de Marcela Belas, um disco infantil que ela tá fazendo, chamado Playgrude. Sou eu, Dão também, Gabriel Povas e várias outras pessoas vamos interpretar as músicas dela. Uma recente mamãe e uma não tão recente mamãe. Isso, Playgrude, porque ela tem um disco chamado... Eu tô fazendo divulgação dela rápido. Até porque tem pouca coisa boa, até para esse público também precisa ter mais, Undergrude, né, é o nome do disco dela e ela agora fez um Playgrude. E eu venho lançar também um clipe, que eu tô finalizando, com o Wallace Nogueira, que é um diretor fantástico, baiano novo. Um diretor de curtas-metragens. Que é uma música chamada Arrochar, que eu vou brincar também com o ritmo do Arrocha, pra você vir me perguntar de novo, mas menina, você não disse que você gosta de rock, aí a gente conversa. Tá certo. Thaís Nader aqui no Frequência Baiana, muito obrigado pela participação.